Olá, meus amigos, Deus abençoe vocês. E olha, nós temos uma boa notícia para todos os que têm ouvidos para ouvir, porque há quem tenha ouvidos, mas não para ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus. Mas para os que têm ouvidos, para ouvir a palavra de Deus com paciência, com atenção, com dedicação, com desejo de conhecer a vontade de Deus para a sua vida, então, com certeza vai ficar feliz com esta boa notícia. Eu tenho certeza. Veja só, você já deve ter ouvido falar muito sobre a glória desta última casa. Não já ouviu falar? Há quem diga assim, mas a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Quer dizer, aqui há uma comparação da segunda ou da última casa com a primeira casa. O que era a primeira casa? A primeira casa foi o templo de Salomão, que Salomão ergueu em toda a sua glória, em riqueza, sabedoria, e dirigido pelo próprio Deus, ele construiu o templo que foi arquitetado pelo próprio Deus. Então Deus deu a planta, o desenho, toda a arquitetura para que se fizesse o templo, o primeiro templo, a primeira casa. E então, até então, Israel cultuava a Deus e tinha um templo de lona, que era o tabernáculo. Mas Davi propôs do seu coração construir uma casa para Deus. Mas porque a mão dele estava muito suja de sangue, Deus não permitiu. Ele então o fez através do seu filho Salomão, que no seu momento de glória, de comunhão íntima com Deus, ele construiu a planta que Deus havia dado ao seu pai. Muito bem. Então, o dia em que o templo de Salomão, o original, lá em Jerusalém, foi inaugurado, o próprio Deus desceu sobre o templo e encheu toda a casa de glória. E todo o povo de Israel exultou, glorificou, santificou-se para ver essa grandeza de Deus ali no seu meio. Só que, com o tempo, esta casa foi invadida pelos babilônios, Nabucodonosor, inclusive levou os objetos de ouro. A primeira casa era feita de ouro puro, batido. E aí havia a glória de Deus. Mas o que aconteceu? Novamente o povo de Israel se desconverteu, se rebelou contra Deus. Salomão se rebelou contra Deus. Ele pecou, ele caiu, ele se prostrou. E a glória daquela casa desapareceu. Mas Deus, através do profeta Ageu, fala da glória da última casa. Isso é glorioso demais. Isso é grandioso demais. Isso é magnífico. E eu creio que o Espírito Santo vai me dar palavras para falar disso, que é uma glória. E eu tenho certeza que ele vai
fazer você entender com perfeição a vontade dele para a sua vida pessoal. É isso mesmo. Por isso, abra os seus ouvidos, atente para as palavras de Deus e você vai usufruir o benefício da glória de Deus na sua vida. Olha só. Então, como o templo foi destruído, e hoje você vai em Israel, lá em Jerusalém, você não vê o templo mais, você vê pedras, onde nem a base do templo é mostrada hoje. Você só vê as muralhas, ou restos da muralha do antigo templo, mas você não vê mais nada do templo. Quer dizer, a glória da primeira casa foi totalmente destruída, corrompida. E Deus permitiu isso. Foi Ele que permitiu, por causa do pecado de Israel. Essa é a realidade. Então, quando o povo de Israel se voltou contra Deus e se voltou para a sua idolatria, e adorava os ídolos e coisas dessa natureza, e não só os ídolos, mas a prostituição, a corrupção, a imoralidade, a sujeira que o povo de Israel abraçou, então veio a destruição daquela primeira casa. E é isso. Isso também acontece, e aconteceu com os homens de Deus, que outrora foram tão usados, tão abençoados, mas cochilaram na fé e caíram. E se tornaram uma vergonha para Deus, um insulto ao próprio Deus. Porque eram de Deus, mas se deixaram levar pela corrupção, pelo amor, o apego ao mundo. E é isso que faz o cristão se desconverter, digamos assim, ser destruído, essa casa ser destruída, porque passa a se apegar ao ouro, à prata, às coisas do mundo, ao seu bom nome, à sua reputação, à sua riqueza, à sua casa. Essa casa foi destruída. A casa de Deus, naquela altura, foi uma glória. Mas agora, através do profeta Ageu, Deus fala assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Quando Deus fala assim diz o Senhor dos Exércitos, quer dizer, assim diz o Todo-Poderoso. Quando fala Senhor dos Exércitos, é o Senhor de tudo, tudo que existe. Ele é o Senhor, é o Todo-Poderoso. Não há mais ninguém e nada tão poderoso igual a Ele. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, que maravilha, ainda uma vez, daqui a pouco, pode passar 10 anos, 50 anos, 100 anos, 1000 anos, para Deus um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Pedro fala sobre isso. Então, para Deus, o tempo não existe o amanhã para Deus, nem o ontem para Deus. Existe. Deus é o Senhor, eu sou o primeiro e o último. Tudo começa com Ele, tudo termina com Ele. Então, ele diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações. E virão coisas preciosas de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Que casa de glória? Vamos ver.
Ele diz: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Vê que ele fala Senhor dos Exércitos, ele repete a sua identidade como todo-poderoso o tempo todo. Aí ele diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Bem, aí está a grandeza, a glória, a majestade, a imensidão de a pessoa ser selada com o Espírito Santo, ser batizada com o Espírito Santo, ser nascida do Espírito Santo. Aí está a grandeza. Porque quando a pessoa diz assim: ô bispo, a glória da última casa será maior do que a primeira. E ela se conforma com isso, fica na esperança, na expectativa de um dia a vida dela vir mudar. Mas ela não faz nada por isso. Ela continua vivendo no pecado, ela continua vivendo no erro, ela continua fazendo as coisas erradas, mas ela mantém dentro de si a esperança dessa palavra, dessa promessa. Só que isso não acontece. Quantos anos ela vem vivendo, crendo em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, mas ela não tem paz, por exemplo. Porque a glória da última casa, que quer dizer o batismo com o Espírito Santo, faz com que a pessoa, aqui a casa é a própria pessoa, é o próprio cristão. Porque Deus não habita em casas feitas pelas mãos dos homens. Somente Ele pode fazer uma casa que venha atender a sua vontade. Por isso, a necessidade de a pessoa nascer do Espírito Santo, nascer da água e do Espírito Santo, nascer do arrependimento pelo batismo nas águas e do Espírito Santo, para que então ela seja uma nova casa, a última casa, a casa onde ele, o Espírito Santo, vai habitar. Se não houver isso, não tem última casa na vida dessa pessoa. Ela vai continuar vivendo na expectativa. Quem sabe um dia Deus vá me atender. Não. Enquanto você estiver vivendo nessa esperança, essa esperança fútil, porque uma pessoa fica com uma esperança, mas continuando no pecado. Então não vai resolver. Não vai resolver. Ela tem que deixar o pecado, ela sabe disso. Ela tem consciência disso. Mas ela não se esforça para isso. Ela continua mantendo aquela aparência de santinha e vivendo sem paz dentro de si. Essa é a realidade. Por isso você vê pastores, crentes e pessoas se matando. Por quê? Depressão. Depressão. Pessoas que se diziam cristãs estão se matando. Por quê? Porque aquela esperança, eu nem diria fé, aquela esperança de um dia mudar não mudou. Então elas ficam frustradas e se matam. Eu lembro que lá na África do Sul, se eu não me engano, um pastor de uma determinada igreja evangélica, supostamente evangélica, quando domingo pela manhã foram abrir a igreja, o zelador foi abrir a igreja, o pastor tinha se enforcado bem no altar.
justamente no altar, ele se enforcou. Colocou uma corda lá em cima e se enforcou. Quer dizer, expondo a ira dele contra Deus. Olha, tá aqui no altar, esse altar que eu preguei a tua palavra, eu vou me matar porque eu não vi a solução, eu não vi a glória da última casa, da primeira casa, ou melhor, da última casa, desculpa. Eu não vi. Então, o sujeito se matou. Para vergonha do evangelho, para afrontar o próprio Deus. Então, muitos pastores com depressão, têm depressão porque não são, ou não têm a glória da última casa. Continua a glória da primeira casa que foi destruída. Vai lá em Jerusalém que você vai ver, você não vai ver nada. Jesus disse não ficar pedra sobre pedra, e não ficou mesmo. Então, você, amiga e amigo, tem que fazer o seu esforço. Você tem que sacrificar a sua vida. Você tem que colocar o seu sangue no altar. Eu digo assim, não o sangue físico, não, mas o sangue da alma, que é a sua vontade, suas vontades, seus desejos, suas cobiças. Não há nada, não existe como a pessoa receber o Espírito Santo se ela não se rasgar diante de Deus, na sinceridade, colocar toda a sua vida no altar e dizer, ó, meu Deus, eu pequei, eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu estou aqui arrependida, eu estou arrependido, por favor, em nome de Jesus, tem misericórdia de mim. Quando a pessoa é transparente, quando ela é sincera, franca, não interessa o pecado que ela cometeu, não importa, desde que ela se arrependa, quer dizer, ela confesse aquilo que ela está fazendo, que é, ou que ela fez, que ela sabe que é errado, então, quando ela vai no altar e se entrega. Então, o Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, é glorioso para perdoar. Ele está sempre pronto para perdoar. Jesus disse, a porta é estreita, o caminho é estreito, apertado, mas está sempre aberta a porta. Não entra quem não quer. Mas a pessoa tem que se esforçar. Deus fez aliança com o povo de Israel, lá no Egito. Lá, ele fez aliança com o povo de Israel, lá no Sinai, no Monte Sinai. Mesmo assim, o povo de Israel se esqueceu. E aí, nós vemos a destruição, a morte, as guerras, o fracasso, enfim, o inferno. Minha amiga, meu amigo, o mesmo acontece hoje com aqueles que não são sinceros, são fingidos na fé. Desculpa falar o verbo claro, acho que o português claro faz entender melhor. A verdade é a seguinte, a pessoa gosta do seu pecado, ela tem apreço pelo seu pecado, ela não quer largar o pecado. Então, ela continuará sendo aquela criatura totalmente destruída. Não há paz dentro dela. Não há paz. O próprio Deus diz, ele diz, os ímpios não têm paz. E quando ele fala em paz, não é um dia ou outro, não. A paz é completamente eterna. A paz que vem do Espírito Santo dentro da gente, que é a glória da última casa, é uma paz permanente, desde que a gente continue vivendo na obediência à santa palavra dele. Dá licença um tantinho só. Muito forte, minha amiga, meu amigo. Não se brinca com Deus. Não se brinca com Deus. Não se brinca com Deus. Deus é Deus. Ele é o mesmo.
Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é onipresente, está em todos os lugares. Ele vê todas as coisas. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. A nossa vida é um livro aberto diante de Deus. Ele sabe todas as coisas. Então, ele escolhe as pessoas sinceras para, então, fazê-las nascer de novo. Isto é, para que elas sejam uma nova criatura, para que, então, o Espírito dele possa habitar dentro delas. Uma vez o Espírito Santo habitando dentro de uma pessoa, dentro dessa pessoa existe paz. Eu tenho paz. Eu posso falar por mim. Nós, Esté e eu, nós temos paz. Vivemos em paz. Vivemos em perfeita paz. Claro, não tenho problemas? Tenho. Claro, você há de convir que eu sou humano. Eu sou de barro. E barro daquele barro bem vagabundo. Mas dentro desse barro existe a glória da última casa, que é o Espírito Santo. E como que eu sei que ele existe? Como é que eu tenho convicção de que ele está em mim? Porque eu tenho paz. Só isso. Porque é o que ele diz aqui. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Porque a primeira casa era de ouro. Era de ouro por dentro. Mas ouro é ouro. Hoje, a última casa são aquelas pessoas que abriram mão do mundo, viraram as costas para a aparência do mundo, para as coisas deste mundo. É isso aí. Abandonaram o mundo para servirem ao Deus vivo, ao Todo-Poderoso, e fazerem a sua vontade. Abandonaram o seu Egito, digamos assim. Abandonaram a escravidão da vaidade, da opulência. Abandonaram a escravidão de seus corações iníquos. Deixaram suas paixões para trás e abraçaram a palavra de Deus. Ouviram, ouvem e praticam essa palavra. Vivem, pautam, moldam as suas vidas de acordo com essa palavra. Estes são a glória da última casa, porque o Espírito do Altíssimo está sobre eles. E a garantia da glória da última casa em nós, a garantia palpável, você vê, você sente, você toca, é a paz. Não são as línguas estranhas, nem as profecias, nem o poder de mandar o demônio embora, de fazer curas e maravilhas, não. O que identifica a glória da última casa é o Espírito Santo que traz paz, que é o Espírito da paz. Entendeu, minha amiga? Se você tem paz, então a glória da última casa está dentro de você. Mas se você não tem paz, não há glória de Deus aí dentro de você. Você pode ser uma pessoa muito religiosa, fervorosa, bondosa, caridosa, mas se você não tem paz aí dentro de você, está aqui escrito. Não tem, você não é ou não está sendo revestida da glória da última casa. Então, cada um tem que cuidar de si próprio, cada um tem que avaliar a si mesmo e cada um tem que tomar a sua própria decisão. Uma coisa eu sei, para ser a glória ou para ter
a glória da última casa dentro de si, tem que negar este mundo. Jesus disse que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, você que está participando dessa live, sabe agora o que é a glória da última casa. A glória da última casa é a paz. Muito legal, né? A paz. Bispo, é muito legal, mas eu não tenho paz. Então, você tem que correr atrás. Corra atrás. Busque. Empenhe-se. Faça das tripas coração, mas corra atrás. Porque a sua alma depende disso. A sua alma, a eternidade da sua alma vai depender dessa paz, dessa glória, a glória da última casa, o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Minha amiga, meu amigo, hoje é dia de buscar o Espírito Santo. Amanhã será o dia para buscar o Espírito Santo. Todo dia, todo santo dia, cada minuto, cada segundo, você tem que lutar contra si mesmo. E a construção da última casa requer uma comunhão, requer uma aliança, requer um casamento entre você e Deus. Oh, meu Deus, está aqui a minha vida. Eu mesmo não posso construir essa última casa. Então, aqui está a minha vida. Construa-me, faça-me uma nova criatura. Mas você tem que abrir mão das coisas erradas que você sabe que tem feito. Porque a sua consciência acusa isso aí. É ou não é? A nossa consciência. Se eu faço qualquer coisa errada, na hora a minha consciência lateja. Pum, chama logo a atenção, acende logo a luz amarela. Opa! É isso aí, minha amiga. Então, vamos ter uma consciência de fé inteligente. E vamos buscar a glória da última casa, que é o recebimento do Espírito Santo. Deus abençoe a todos vocês e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.